quais são os principais passos da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho? Primeiramente, devemos lembrar que, quando estamos falando de dados de trabalhadores, estamos falando de dados de pessoas naturais, seja quando estamos falando de empregados, seja de outros trabalhadores. E quando estamos falando de tutela na Lei Geral de Proteção de Dados, falamos tanto de dados pessoais como de dados pessoais sensíveis, sendo estes últimos os de maior potencial discriminatório. E lembremos que nas relações de trabalho, principalmente, estamos sempre tratando dados de saúde, desde exames admissionais, periódicos, demissionais, atestados médicos, destacando-se inclusive neste momento da Covid-19. Quando estamos falando de LGPD nas relações de trabalho, como nos outros ramos do direito, quando estamos falando de tutela de dados de pessoas naturais, a empresa deverá ter todo o cuidado, desde minimizar os fluxos, os tratamentos, ou seja, ela só deverá coletar aquilo que é necessário para cada finalidade. Então, logo, desde o processo seletivo, a sua empresa deverá sempre fazer um checklist de quais dados são realmente necessários para cada vaga, aquilo que realmente é necessário como aptidão para uma vaga específica. E esses dados que sim poderão ser coletados, dados pessoais sensíveis, como dados ligados à religião, saúde, opinião política, filiação a sindicato, não são relevantes no momento de um processo seletivo. E estes, inclusive, muitas vezes são coletados com fins discriminatórios, o que também é vedado pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque um dos princípios também da LGPD é o da não discriminação. E agora digo mais, da não discriminação negativa, ou seja, você não poderá discriminar para fins ilícitos, ou seja, você não deverá solicitar um dado do candidato no processo seletivo, assim como você deverá ter toda a cautela durante a contratação de trabalho, durante a extensão do contrato também de trabalho, para não discriminar os seus empregados. Quando a gente fala de discriminação, a gente tem a discriminação negativa e a positiva, que se baseia nas ações afirmativas, que vem daquela frase já de Aristóteles, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, que seria a igualdade real, a igualdade material. Então, quando estamos discriminando positivamente por meio de ações afirmativas, como o que aconteceu na Magazine Luiza, e em um processo seletivo, não estamos ofendendo a Lei Geral de Proteção de Dados, porque esta nos traz a vedação da discriminação negativa em prejuízo do titular de dados. E nesta situação, estamos discriminando para igualar, numa forma de justiça compensatória distributiva, para igualar grupos que são historicamente discriminados, como, por exemplo, o caso de uma vaga para deficiente, para reabilitado, também é uma forma de discriminação positiva. E nessa situação, você está solicitando um dado pessoal sensível, mas para proteger o próprio titular. Então, sempre que a gente está falando de adequação à LGPD nas relações de trabalho, desde o processo seletivo, durante o contrato de trabalho e até a extinção deste, deveremos observar vários princípios. São 10 princípios que nos traz a LGPD. O primeiro deles é o da finalidade. Aí vem o primeiro trinômio: finalidade, necessidade e adequação. Como havia falado, sempre fazer o checklist daquilo que é necessário realmente para a aptidão do cargo, da vaga específica que você está anunciando. Depois vem outros princípios, como do livre acesso do titular, qualidade de seus dados,
transparência, você deverá dar transparência em todos os tratamentos, todos os fluxos, dentro das relações de trabalho, incluindo as relações de emprego. Sempre o candidato deverá ser informado sobre qualquer tratamento, independentemente da base legal de tratamento, que muitas vezes poderá não ser nem o consentimento. Ademais, nas relações de trabalho, nós não devemos exatamente priorizar o consentimento, porque existe uma assimetria de poder, existe um desequilíbrio nas relações de trabalho. E por essa razão, deveremos sempre observar se não existe uma das outras bases legais de tratamento, como a obrigação legal regulatória, como no caso do E-Social, como no caso dos exames médicos, como no caso da biometria para o REP, ou uma execução de contrato, quando você solicita uma conta para pagamento do salário, ou muitas vezes mesmo legítimo interesse. Então, a gente deve observar todas as bases legais de tratamento para depois, em situação que realmente exista uma liberdade de escolha para o titular, a gente poder, em última situação, em última hipótese, escolher o consentimento. Então, mas independentemente da base legal, vamos informar sobre os fluxos que existem na empresa. Por exemplo, existe uma cláusula de não concorrência em um contrato de trabalho. Você poderá, com base no legítimo interesse, continuar ali fiscalizando as redes profissionais do seu ex-empregado. Mas isso tem que estar informado para aquele titular. Ele deve saber que existe esse tratamento, senão você estará em desconformidade com a LGPD. Você deverá se ater e atender a todos os princípios, não é só as bases legais. É uma base legal e são 10 princípios. Depois da transparência, temos da segurança, da prevenção. Segurança da informação ela é indispensável em toda a arquitetura do negócio, desde a concepção, desde a coleta. Você já deve coletar os dados, dando segurança da informação para os titulares, inclusive nas relações de emprego, em qualquer tipo de relação em que a gente esteja se adequando em conformidade com a LGPD, quando estamos falando de dados de titulares, precisamos dar segurança da informação, desde a coleta até a eliminação dos dados. Seguindo, temos o princípio que a gente havia falado, da não discriminação. Ou seja, que não podemos discriminar para fins ilícitos, de discriminação negativa. E, por fim, o princípio da responsabilidade e da prestação de contas. Esses 10 princípios, repetindo, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, da não discriminação, responsabilidade e prestação de contas, são todos juntos indispensáveis, essenciais na conformidade nas relações de trabalho. E espero ter ajudado vocês com estas dicas. Contem sempre comigo com mais dicas sobre compliance trabalhista e também sobre Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho.